No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre esperança e felicidade no país da desigualdade. Segundo o estudo realizado esse ano pelo Laboratório das Desigualdades Mundiais, no Brasil, os 10% mais ricos ganham quase 60% da renda nacional. Segundo uma pesquisa realizada pela Austin, mostrou que o desemprego no país é o quarto pior do mundo atualmente. A terceira ODS da Agenda 2030 da ONU fala sobre saúde e bem-estar, objetivos que parecem cada vez mais distantes da realidade brasileira. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber a Luciana Barrancos, gerente executiva do Instituto Cactus, organização que trabalha para a promoção da saúde mental. E o Ives Alejandro, que é o filósofo do Núcleo de Ética e Felicidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também dará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com o Eleutério Giovanni, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Luciana, bom dia, Ives, e bom dia a você que está em sintonia aqui na Brasil Atual com o programa Brasil ODS. Vamos começar com os destaques da semana, Franklin. Então, Joel, hoje é quinta-feira e ainda nós estamos repercutindo um pouco aquela violência que aconteceu no fim de semana lá na Bahia, quando uma repórter, a Camila Marinho, da TV Bahia, que é filiada à Rede Globo, ela foi agredida pelas seguranças do presidente da República, né? Isso tem acontecido cada vez mais, né? Essa hostilidade por parte da presidência da República e dos seus seguidores com relação à imprensa. A imprensa precisa ser livre, a imprensa faz o seu trabalho, ela tem como sua arma só a palavra, ela não agride ninguém. Já essas pessoas vão com a truculência e a força bruta para querer silenciar a mídia, a imprensa, o jornalismo. Isso é muito mal, é muito ruim, Joel, para o país e para a democracia deste país. Esse episódio marca como deve ser 2022, quando teremos eleição presidencial para governador, para senador e deputado federal. Infelizmente, acho que tudo indica que essa truculência, que já vem desde a posse do presidente da República, irá continuar e, infelizmente, é o que tudo indica, também vai acabar se acentuando com as disputas eleitorais para o ano que vem. Bom dia, Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Luciana, a saúde mental teve um destaque muito grande, né, durante a pandemia. Muitas pessoas recorreram a terapeutas para tentar entender esse isolamento social e também outras com o aumento das desigualdades que aconteceram no país. Enfim, um país de contrastes o nosso, né? Como é que você vê esse novo apelo à saúde mental no país? Olha, eu vejo como algo extremamente importante, extremamente necessário. A gente costuma dizer que saúde mental é um assunto de todas as pessoas. Então, a gente recebeu bastante luz nesse tema nesse último ano por conta da pandemia e esses desdobramentos, né? A gente está falando bastante da quarta onda de Covid, como sendo a onda que vai ser a da saúde mental, mas a saúde mental vem de muito antes, porque ela diz respeito às nossa habilidade de lidar com as situações agradáveis e desagradáveis da vida, a habilidade de estar, de ter relações sociais, de produzir. Então, ela permeia todas as nossas camadas, todas as nossas esferas da vida, e é importante a gente pensar nela não só na perspectiva do adoecimento, né, a doença, porque quando a gente pensa em doença, a gente só pensa num lado do espectro, que é para tratar, que é para cuidar, que é para medicar, mas a gente pode pensar também na promoção, e no Instituto Cactus é o que a gente trabalha, né, o que a gente tenta levar à tona, esse assunto de que saúde mental é um contínuo, né, é um pêndulo, é igual um colesterol.
a gente tem colesterol, níveis de colesterol, e a gente pode pensar na mesma coisa para a saúde mental. Como que a gente pode promover modos de vida mais saudáveis? Como que a gente pode olhar para a saúde mental sem ser só da cabeça para cima ou da cabeça para baixo? O corpo é um só, vamos olhar aí de forma integral e pensando na saúde mental como uma prioridade. A qualidade de vida, da nossa qualidade de vida é fundamental, né? E por isso nós precisamos deixar esse distanciamento em relação à saúde mental, né? Eu deixo cumprimentar o Ives, que há algum tempo, o Ives Alejandro, filósofo e professor. Tudo bem, Ives? Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer revê-lo. O Ives, até parece uma provocação para você, esperança e felicidade num país da desigualdade. Nós relacionamos, eu acho que aqui, no mundo ocidental, a gente relaciona felicidade com dinheiro, né? Olha, eu tenho um pouco de dinheiro, estou feliz, né? Eu quero minha independência financeira. E lá eu vou ser, pelo menos se eu não vou ser feliz, vou ser um pouco mais feliz. Essa relação, usando a primeira pergunta que eu fiz para a Daniela, não é muito sadia, né, do ponto de vista mental. A gente tem outras, a felicidade tem outros, né, componentes. Agora eu quero ouvir você. Sim, um dos componentes da felicidade, obviamente, que é o dinheiro, né? Quando você fala de felicidade, imagina uma felicidade, uma laje, e você tem colunas ali que sustentam, né? Então são várias essas colunas. Um deles é dinheiro, outro é saúde, né? Tem bens materiais, tem emoções positivas, relacionamentos positivos, propósito. Então tem vários pilares que sustentam essa laje e que produzem esses níveis, né, de felicidade que a gente tem, porque existem níveis também de felicidade. E agora, apesar do dinheiro não ser um único pilar, ele tem uma importância muito grande, porque para aquela pessoa que começa a ganhar dinheiro, o nível de felicidade dela sobe bastante. Mas existe, alguns estudos já bem consolidados lá de Harvard, mostram que a partir de uma determinada quantidade de dinheiro que o indivíduo tem, uma renda anual, por exemplo, nós não temos esse dado aqui no Brasil, a partir de uma determinada renda anual, onde o indivíduo já tem satisfeito aquelas necessidades básicas e algumas outras extras, ele passa a ter um nível mais estável de felicidade que não tende a aumentar demais. Mas o dinheiro ele tem uma importância, viu, Joel? O dinheiro é bom, mas em exagero traz problemas. Isso sem falar nisso também, porque ele pode gerar outros tipos de complicações e diminuir a saúde mental, como a gente está, inclusive, a fala anterior estava colocando para nós. Um estudo realizado pela rede PESAM revelou que em 2021 há 19 milhões de brasileiros passando fome, quase o dobro do número registrado de 2 anos atrás. A mesma pesquisa mostrou que cerca da metade da população, 116 milhões, mais de 116 milhões de pessoas, sofre algum tipo de insegurança alimentar. Luciana, como é possível ser feliz num país onde a maioria da população passa fome? Não é, né? Não é, porque a gente também tem que entender a saúde mental como algo que não é individual, não é uma escolha, né? Eu escolhi ser feliz, porque justamente o que a gente está falando aqui tem questões estruturais. Se eu tiver com fome, se eu não tiver renda, se eu tiver desempregado, se eu estiver vivendo violências, isso tudo afeta a saúde mental. Então a gente tem que pensar na saúde mental nessa forma ampla, né? Estrutural. Tem uma parte que é do indivíduo, mas não é uma responsabilidade exclusiva, e aí por isso que a gente precisa articular todos esses setores, né, e pensar em políticas intersetoriais, e pensar em soluções intersetoriais, porque no fim do dia é isso, a renda afeta, e ela afeta tanto o indivíduo que está em níveis de pobreza maior, quanto quem vive numa sociedade desigual, quem vive numa sociedade com uma política instável. Isso afeta o todo, né? Então a gente sempre precisa pensar na discussão da saúde mental em todos esses blocos, né? Então é super importante trazer o contexto sempre e pensar em quem pode fazer o quê resgatar o olhar social, né, do país, resgatar o olhar social do país. Que impacto a desigualdade tem na felicidade em relação à população brasileira, Ives?
Bom, total, né? Porque um dos itens de maior, um dos itens que a gente costuma avaliar bastante no estudo de felicidade é a comparação. Quando o indivíduo se compara a outras pessoas, e isso é inevitável, porque nós moramos em sociedade, a gente não mora isolado, a gente começa a se comparar. E as desigualdades sociais, os abismos que existem, podem gerar essa frustração do indivíduo, né? Então, ele se vê andando num transporte público, às vezes precário, enquanto outros estão de automóvel, alguns não têm sequer uma possibilidade de pedir uma comida por aplicativo, porque não tem um cartão, né, de crédito ou de débito para fazer esse tipo de coisa. Então, quando você vê ao teu redor, né, essas desigualdades, isso vai gerar um grande problema de medição de felicidade, de calibragem da tua felicidade, porque é difícil você falar para uma pessoa, poxa, mas olha, existem pessoas que estão numa situação pior. Esse tipo de argumento, ele pode até ter uma parcela, pode até ser verdadeiro em algum aspecto, mas ele não sana as dores que o indivíduo está vivendo naquela hora, né? Então, essas comparações, e a gente está alimentado por redes sociais que bombardeiam o tempo todo, então as pessoas estão viajando, muita gente viajando, comendo bem, se alimentando em restaurante, e o indivíduo não tem certeza se ele vai jantar aquele dia. Então isso pode dinamitar muito a mente da pessoa. Como evitar essas comparações se nós vivemos numa sociedade competitiva? Na verdade, assim, o ideal seria que nós tivéssemos uma sociedade onde você tem pouca desigualdade, porque uma desigualdade, uma falta, assim, uma sociedade isenta de desigualdade, ela é extremamente utópica, mas quando você tem uma sociedade com poucas desigualdades, mesmo que o indivíduo se compare, ele consegue se sentir não tão mal quanto ele poderia se sentir. Agora, dentro dessa ideia, Joel, dentro do estudo filosófico da felicidade, a gente tem que sempre entender que tudo que é exterior a nós pode ser, a gente pode perder, né? Então a gente pode perder a saúde, a gente pode perder o carro, a gente pode perder a casa, a gente pode perder o emprego, a gente pode perder o relacionamento amoroso, a gente pode perder os amigos. Então é o que Aristóteles vai dizer que é felicidade exterior. Então, eu tenho que ter essa felicidade exterior, mas eu também devo apostar na felicidade interior, que são as minhas virtudes, as minhas qualidades, aquilo que eu tenho de melhor em mim, né? Então, eu não posso viver somente com uma felicidade interior, e Aristóteles sabia muito bem disso, mas também apostar tudo no exterior, na marca, no carro, né, no status, tudo isso também é bastante perigoso, porque eu posso perder. Uma pergunta recorrente que eu vou fazer para você durante o programa é essa felicidade interior, que ela é fundamental para a gente compreender o exterior e conseguir viver um pouco feliz, né? Porque essa é que fica, né? Até o final da nossa vida, né? Exatamente. As escolas antigas filosóficas, como os estoicos, por exemplo, nos alertavam justamente isso, ó, cuidado com as coisas exteriores, busque-a, vá atrás, corra, mas cuidado, porque você pode perder. E é importante ter essa felicidade interior, ela é importante para que você até consiga outras coisas exteriores. Essas qualidades, busque sempre tê-la atrás, obviamente, da sua excelência, das suas virtudes. Tá aí um detalhe importante, o Ives lembrou dos estoicos, Frank Valverde. Então não vá buscar fora, está dentro de você, esses valores que você tem. Aí é a partir daí que você vai ser feliz, Frank. Tá bom, vou seguir o conselho. Agora eu quero ver a Daniela. Entre outras coisas importantes que o Ives falou, ele citou as redes sociais, né? Mudou, Daniela, o conceito de eu sou uma pessoa sadia mentalmente com a chegada das redes sociais, essa interação que nós temos, alguns de uma maneira mais excessiva, outros moderada, enfim. As redes sociais mudou esse conceito em relação à saúde mental, do que é pessoa sadia e do que não é sadia? Vamos lá. Luciana, só corrigindo. Luciana, desculpe. As redes sociais, com certeza, impactam a saúde mental, porque elas são uma forma da gente se relacionar com o outro, né? Uma nova forma da gente se relacionar com o outro. Então, assim como nas nossas dinâmicas pessoais e interações físicas, né?
ao vivo, presenciais, a gente está repetindo esses mesmos padrões muitas vezes nas redes sociais. Então, aqui tem vários fatores para a gente considerar. Primeiro é que, muitas vezes, essa relação entre saúde mental e rede social, ela pode ser dupla, né? Eu estou mal, por isso eu procuro a rede social, ou a rede social é quem me faz mal. Os estudos hoje ainda não conseguem concluir essa relação causal, se a rede social que está adoecendo, ou muitas vezes as pessoas que estão com condições de saúde mental que buscam mais a rede social. Mas, com certeza, todos esses fatores de comparação que o Ivo estava trazendo são muito mais presentes na rede social. E aqui o que fica, né? Mais do que, em absoluto, ser algo bom ou ruim, vamos pensar numa faca, né? Uma faca, ela pode ser ótima, porque ela pode cortar a nossa comida, ela tem funções boas, mas ela também pode ser ruim, né? Ela pode agredir alguém. Então, como que a gente pode fazer um uso da rede social saudável? Agora, na pandemia, a gente viu muitos usos saudáveis da rede social, porque a gente estava em isolamento, então a única forma da gente se conectar com as pessoas era via internet, né? Via rede social online. Mas muitas vezes ela pode ser um uso excessivo. O que eu estou fazendo nessa rede? Quanto disso é consciente e intencional? Quanto disso eu me perdi no tempo, eu não estou mais me relacionando com as pessoas, eu não durmo mais direito. Então, se questionar sobre o uso muito mais do que em absoluto ser algo bom ou ruim, mas com certeza essa realidade está aí e a gente precisa pensar sobre isso. É importante pensar sobre isso, mas também ela pode ser uma forma de compensação. Eu tenho algumas frustrações, então eu foco nas redes sociais e acabo usando ela de uma maneira exagerada. Como perceber isso? Dá para perceber muitas vezes pelas mudanças de padrões, né? Então, por exemplo, todos os dias eu me encontrava com os meus amigos, ou eu tinha um momento de leitura, e agora eu mudei esse hábito. Eu estou passando muitas horas na frente da tela sem ter um motivo específico por trás. Então, essas mudanças de hábitos, principalmente pensando em adolescentes, por exemplo, né? Como identificar se meu filho está tendo um uso não saudável das redes? O que está mudando, né? Como que esse comportamento fora das redes também está mudando? Então, é muito nessa mudança e nas outros aspectos da vida também. Como que meu sono mudou? Como que minha alimentação mudou? E tentar entender e refletir, né? Nessa última hora, nesses últimos minutos que eu passei aqui, o que eu estava fazendo? Isso me agregou? Isso não me agregou? Eu procurei informações úteis ou eu saí mais infeliz, né? Então, conseguir ter esse processo de autorreflexão também de como isso está voltando para a gente. Ives, eu quero te ouvir, aproveitando o seu lado filósofo e de professor. Nós temos uma onda de superficialidade na sociedade, né? Como pensar a nossa existência acima dessa competitividade, acima dessas questões muito humanas que acabam nos desviando do nosso real, da real importância do que é a nossa existência. Uhum. É o preenchimento, né? Existem muitas coisas, existem pessoas que acham, elas têm a ideia de que bens materiais ou dinheiro ou esse tipo de coisa vai preencher alguma coisa dentro dela e ela vai num shopping e gasta todo o seu cartão de crédito, ou ela está sempre comprando coisas novas, ou está sempre indo viajar, querendo novidades, né, o tempo todo, disparando toda a serotonina e dopamina que ela pode ter no cérebro dela para essas novidades. Acontece que a gente não foge, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente não foge de nós. A gente põe a cabeça no travesseiro e a nossa consciência vai nos cobrar. Existe essa pergunta muito importante: o que vai preencher a existência das pessoas? Essa existência, né, no caso da filosofia, ela vem muito com a questão do propósito, ou seja, de quais propósitos, e eu falo no plural, quantos propósitos você coloca para a sua vida, seja na vida profissional, na sua vida pessoal, quantos propósitos você coloca, né? Essa é uma das coisas que a gente tem tentado alimentar demais nos jovens, né? O jovem vive numa sociedade que está a 180 km por hora, onde ele pouco se conhece, então ele não sabe muito bem o que preenche ele, e aí ele começa a olhar
Então o que está preenchendo as celebridades? São festas, são joias, é ouro, são carros, e aí porém, tudo isso, de novo, remetendo a essas escolas filosóficas antigas, tudo isso a gente pode perder. E existem determinadas coisas essenciais ao coração humano, né, que tem a ver mais com os sentimentos, com as realizações, e como foi falado da questão da faca, né, do telos, né, Aristóteles vai dizer que isso é uma finalidade, né? Para que você está aqui? Né? É uma pergunta que Aristóteles sempre colocava. Qual é a tua finalidade? A tua finalidade, então, Joel, é transmitir comunicação, conhecimento. Qual é a tua finalidade aqui? A minha finalidade é ser professor, a minha finalidade aqui é construir uma família. Né? Você tem que colocar esses propósitos, porque se você não preencher algo, você vai querer colocar ali no lugar. E nem sempre isso que está sendo preenchido realmente satisfaz a existência. A sociedade moderna sugere uma saída, né, da busca do nosso verdadeiro ser, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: o custo da educação privada aumenta a desigualdade. O Eleutério Giovanni, de Nova York, tem as informações. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, alerta que altos custos da educação privada e fraca regulamentação dos países aumentam a desigualdade e a exclusão no ensino em escala mundial. O relatório de monitoramento da educação global, GEM, destaca que estabelecimentos não estatais absorvem 40% dos alunos do pré-primário, 20% dos que frequentam o ensino fundamental e 30% dos níveis médio e superior. Entre ações propostas para melhorar a regulamentação nas escolas, a Agência das Nações Unidas aponta a definição de padrões de qualidade que sejam aplicáveis às instituições de ensino do Estado e não estatais. A análise sugere ainda o reforço da capacidade de governos de monitorar e fazer cumprir regulamentações, o incentivo à inovação pelo bem comum e união das partes envolvidas para promover o avanço e a proteção da educação de interesses ocultos. O relatório intitulado Quem Escolhe, Quem Perde enfatiza que, ao mesmo tempo, a educação pública em nações de baixa renda tem custos camuflados. Uma análise feita em 15 economias de rendimento baixo revela, por exemplo, que famílias gastaram quase 40% do orçamento em despesas com uniformes escolares e artigos para o ensino. Como a instrução pública muitas vezes não inclusiva, vários sistemas educativos não conseguem impedir a estratificação e segregação sociais. Argentina, Brasil, Chile e México são citados pelos altos níveis de estratificação observados em 2018. Os efeitos da Covid-19 trouxeram um fardo adicional para orçamentos familiares e fizeram com que taxas escolares e outras despesas se tornassem incomportáveis para muitos agregados. Da ONU News em Nova York, Eleutério Giovanni. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre esperança, felicidade no país da desigualdade com a Luciana Barrancos, que é gerente executiva do Instituto Cactus, e com Ives Alejandro, filósofo do Núcleo de Ética e Felicidade no Hospital das Clínicas. Franklin Valverde, nós tivemos sorte que a nossa geração teve uma boa escola pública, né? Repercutindo a matéria do Eleutério Giovanni. Sim, é verdade. Eu fiz escola pública, né, no antigo ensino primário, né, hoje ensino fundamental, no ginásio, né, o Fundamental 2, no ginásio, que hoje seria o ensino médio, e mesmo também depois na faculdade. Né? A minha graduação foi particular, mas depois o meu mestrado e doutorado foram na USP, né? Ou seja, a maioria do tempo que eu gastei no ensino foi no ensino público, né? Eu realmente sou muito grato à educação pública. Eu sou um defensor, inclusive, do ensino público gratuito para todos e todas. Infelizmente, as novas gerações não tiveram a oportunidade que você teve. Franklin, enquetes, informações
Sim, Joel, nós temos as duas coisas, nós temos enquetes e temos informações. A primeira informação, eu quero falar sobre o programa Recitec, que é uma parceria que o Observatório Terceiro Setor fez com a REURB, que é a recicladora urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Nesse programa Recitec, em síntese, rapidamente, o que ele é? Ele recebe computadores e peças de computadores, recicla esse material, remonta esses computadores e acaba doando para empresas, né, ou para instituições, recebe de empresas e doa para instituições do terceiro setor. Para saber mais, acesse o nosso portal, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E Joel, outro segmento, Franklin, é que quase 10 milhões de alunos, entre crianças e adolescentes, deixaram de frequentar a escola pública. E também é um segmento contemplado por esse projeto. REA se aproveita para integrar esses alunos à internet, já que eles perderam quase 2 anos, né, de aulas. Exatamente. É um projeto muito bonito, um projeto muito importante, que eu convido a todos e a todas que se informem e que colaborem, né? Inclusive colaborem para que esse projeto vá adiante e seja ampliado. E sobre as nossas enquetes, João, nós aqui do Observatório Terceiro Setor, a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né? É uma enquete, não uma pesquisa. A pesquisa tem todo um fundo científico. Na verdade, o que é a enquete? Que a gente procura ter uma noção da temperatura sobre determinados temas, e especificamente o tema que será abordado no programa, né? Para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa feliz? E olha só o resultado, 66% das pessoas disseram que sim, que se consideram felizes, né? 34% não, estão tristes, mas enfim, 66%... Podemos estender essa enquete para os nossos convidados. É verdade, mas eu queria até estender para eles com um questionamento, uma questão mais do ponto de vista filosófico. Aliás, na verdade, seriam 2 questões para eles abordarem. A questão do ser feliz, isso é uma questão individual, né? A felicidade é uma coisa individual ou é uma coisa coletiva? A gente pode falar uma felicidade coletiva, né? E a outra, onde é que está essa felicidade? No ter ou no ser? Eu sei que é uma discussão filosófica, né, bastante grande, mas enfim, né? O que é importante? Essa sociedade toda, ela está sempre pautada na questão do ter. Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo outro. Mas não seria muito mais importante nós trabalharmos a felicidade na questão do ser? Se eu sou feliz, eu estou resolvido. Vamos começar pela Luciana. Vamos lá. Bom, achei super interessante a enquete e acho que alguns pontos interessantes para a gente pensar sobre a felicidade ser individual ou estrutural, né? Ela é os dois. A gente fala muito num modelo biopsicossocial, né? Que é o modelo da biologia, da psique e da sociedade. Então, não tem como eu estar feliz ou ter saúde mental se eu não tiver condições básicas de ensino, por exemplo, né? Que a gente estava falando bastante aqui da educação, das notícias. Tudo isso impacta, né? Impacta e é impactado pela saúde mental. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em evasão escolar, tem muitos alunos que deixam de ir para a escola pela saúde mental. E tem muitos alunos que não estão na escola que têm a sua saúde mental afetada pela falta de convívio social, pela falta de ensino. Então, sim, é uma questão individual, mas é uma questão estrutural, e por isso a gente tem que pensar sempre nesse todo. E acho que outro ponto relevante que eu queria trazer também é que a gente tem falado muito sobre ser feliz, né? Como se fosse mais um dever, mais um item na obrigação, nossa né? lista. Exato. Então, é muito importante no Instituto Cactus, a gente sempre fala tomar cuidado com a positividade tóxica, porque faz parte da experiência humana o sofrimento, faz parte da experiência humana a tristeza. A questão é quanto que eu continuo conseguindo lidar com essas situações, com essas adversidades da vida, mas sem querer questionar e trazer ainda mais um peso para essas situações que fazem parte da nossa jornada humana. Então, conseguir entender, acolher e nomear essas emoções é muito importante, sem se frustrar quando não estamos felizes, porque faz parte, o sofrimento faz parte, não necessariamente vem uma ponta do arco-íris tem outra coisa, é simplesmente parte de quem a gente é. Vou deixar a pergunta do ser ou ter para o nosso filósofo aqui. Mas antes de a gente ouvir o Ives, eu gostei da sua frase, positividade tóxica. Saindo dela, você é feliz?
Me considero feliz, mas frustrada com a sociedade que a gente está vivendo, esse momento atual, né, de pandemia, instabilidade, desigualdades. Não tem como ser feliz, né, nesses termos. Mas sou privilegiada e tenho bastante aconchego aí dentro de casa, assim. Olha que interessante, Ives, ela é feliz do ponto de vista individual. O coletivo é que dá frustração a ela vendo essas desigualdades que existem no país. Bom, vamos lá, vamos por parte. Primeiro que existe um pequeno equívoco de achar que o contrário de felicidade é tristeza. Alegria é um dos pilares de felicidade. O contrário de felicidade não é tristeza, tá bom? O contrário de alegria e tristeza, sim, mas o contrário de felicidade não é tristeza. Porque eu posso ser uma pessoa feliz, mas naquele dia eu posso não estar tão alegre porque eu trabalhei muito, porque eu cheguei cansado, porque eu peguei trânsito. E isso não dinamita não toda quer dizer que você seja infeliz, né? Exato, as pessoas confundem felicidade com prazer e com alegria. Então elas falam, o fulano está sorrindo, então ele está feliz. O fulano está tendo prazer, então ele é feliz. Vamos com calma que tanto alegria como prazer fazem parte daqueles pilares que sustentam a felicidade, mas só eles não adianta. A outra coisa é que a felicidade tem um componente, sim, coletivo. Ela é meio cara-coroa, ela tem uma dimensão individual e ela tem uma dimensão coletiva. Essa dimensão coletiva, inclusive, é uma dimensão ética, né, do como viver coletivamente. E é aí que entram as políticas públicas de felicidade e bem-estar, que podem diminuir as desigualdades sociais que a gente estava falando lá no início, né? Então, obviamente que eu preciso ser feliz individualmente, com as minhas emoções, meus sentimentos, aquilo que eu lido, tal, entendendo isso da questão do sofrimento, que é muito importante, né? O sofrimento, as adversidades da vida, elas têm a sua pedagogia, mas a gente não vive sozinho, a gente vive no meio de outras pessoas. E uma das maneiras que a gente entende essa individual coletivo é justamente o meu estudo, que é ética e felicidade. E por último, a questão do ser e ter, as duas coisas são importantes. É claro que ter coisas é importante. Ninguém acha que a gente deve viver uma vida sem ter coisas, mas somente o ter, ele é problemático. O ser, ele tem uma outra... não é uma escolha, é possível eu ter as duas coisas. Eu ter o ser e eu ainda ter coisas. Não é uma coisa ou outra. O ruim é quando eu só tenho o ter e eu não tenho o ser dentro de mim, que é aquele preenchimento existencial da minha vida. Então, porque senão passa a impressão, eu tenho que escolher então ser, e aí eu tenho que ter uma vida de perrengue, uma vida de dificuldade, ou eu não posso ter as coisas. Não, você pode ter as suas coisas, você pode ter os teus bens materiais. Tomara que todos nós tenhamos as nossas coisas, tomara que a gente consiga na vida ter, e que as políticas públicas ofereçam uma parte dessas coisas para que a gente tenha, mas a outra dimensão é o do ser. E essa do ser são coisas mais sublimes, são coisas mais existenciais, são aquelas que nos tocam quando a gente está no silêncio, quando a gente está no travesseiro, quando a gente olha um céu estrelado, que nos pergunta por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, dos propósitos e tudo isso. Então, é mais ou menos isso. O relatório da felicidade de 2020 mostrou que o Brasil caiu 12 posições em relação ao ano anterior, ocupando a 41ª posição. Enquanto um estudo realizado pela USP, o Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade. Durante a pandemia, os dados ilustram o impacto que a Covid teve na saúde mental dos brasileiros. Bom, nós já falamos, Luciana, que a saúde mental passou a ser um tema importante durante a pandemia. Agora, casos de depressão e ansiedade, esses sintomas podem se transformar numa doença? Você tem uma visão de que esse assunto da saúde mental deve ser discutido na sociedade, as pessoas comuns devem abordar isso e quebrar determinados paradigmas. Mas a depressão e a ansiedade, que aumentaram em muito durante a pandemia, pode se transformar numa doença mental? A gente sempre olha para a saúde mental
como esse espectro, né? Esse contínuo de existe a doença, né? O adoecimento, a condição de saúde mental que pode ser diagnosticada, e existem níveis maiores ou menores de estar saudável mentalmente e você conseguir ter essas aptidões e conseguir produzir. Então, sim, a gente pode ter um aumento no número de diagnósticos, no número de adoecimentos e precisar de políticas que olhem para o tratamento, mas também é muito importante a gente pensar na prevenção e na promoção. Então, como que a gente evita que isso chegue no nível de diagnóstico? Como que a gente faz com que isso seja menos aguditizado, né? Com um pouco mais brando, que dure menos. Então, a gente pode pensar em políticas que não sejam necessariamente de apagar incêndios, né? Que é muito essa filosofia que a gente costuma ver no Brasil, e pensar proativamente, né? Como que a gente constrói estruturas diferentes para que isso não aconteça. Então, queria trazer o exemplo das mulheres, né? Trazendo a questão da depressão, da ansiedade. A gente sabe que as mulheres, elas têm uma prevalência, né, muito maior do que os homens quando a gente pensa em saúde mental. As mulheres têm índices de depressão mais do que 2 vezes maior do que o dos homens. E elas foram impactadas mais aqui durante a pandemia. E foram mais impactadas pela pandemia. E por que esse número é diferente? Pelo papel do gênero na sociedade. Então, quais são as oportunidades que existem para as mulheres, quais são as oportunidades que os homens têm. E aqui a gente entra também em questões como violência doméstica, que agora na pandemia aumentou muito, está todo mundo confinado, isolado no mesmo ambiente. Alta sobrecarga doméstica, filhos não estão na escola, ou não estavam na escola, né? E aí toda essa tripla, quarta jornada da mulher. Então, de novo, né, pegando o gancho do início da discussão, é estrutural, não é só individual. Então, a gente precisa pensar no debate em todas essas esferas, com todos esses setores, pensar nessas políticas públicas que deem conta dessa complexidade que é a saúde mental, que é a felicidade. Então, pensar sempre nessa estrutura, né? E não em pedacinhos separados. Nós caímos muito, né, no ranking, perdemos 12 posições no ranking da felicidade, ô Ives. Bom, a gente já sabe que deve isso, né? O aumento da desigualdade, o isolamento. Alguns segmentos se isolaram, outros precisaram ir para o trabalho mesmo, com dificuldade, para cuidar da sua subsistência. O que significa cair 12 posições no ranking da felicidade, num país como o nosso? Primeiro que o ranking ele muda muito de um ano para o outro. Guerra, epidemias, regimes totalitários, tudo isso pode influenciar. Então, um país pode, no ano de 2020, estar de um jeito e 21 está em outro, 21 está de um jeito, 21... Então, oscila bastante isso. Agora, oscila mais ou menos. Alguns países são mais estáveis do que outros. Qual é o país mais feliz, segundo o ranking do relatório da felicidade? São os escandinavos, né? São os nórdicos. Suécia, né? Dinamarca. Dinamarca, Noruega, né? Finlândia. Nova Zelândia também, né? Porque esse pessoal eles têm um outro trato, né? Eu estou estudando políticas públicas de felicidade e bem-estar, e quando eu leio, Joel, quando eu leio as políticas públicas do pessoal, eu fico com assim, a gente está um pouco atrasado. Muito atrasado. Pouco, muito. Dá uma sensação de um pouco de vergonha, assim. Esse pessoal está discutindo coisas lá na frente, a gente está discutindo umas coisas velhas, repaginadas, assim, entendeu? Então, cair nesse item já era esperado cair, mas nós temos um agravante aqui no Brasil, que é, muitas vezes, o gestor público. Então, se a pandemia já ia trazer um agravante, às vezes os gestores públicos não ajudam, pioram a situação, ou acham que faz parte das vítimas de guerra, vamos dizer assim, entre aspas, então eles acham que isso é normal. E, pelo contrário, o que a gente percebeu, que os países que se saíram melhor na pandemia foram aqueles que os gestores arregaçaram as mangas e chamaram para eles a responsabilidade, não se ausentaram, chamaram para eles a responsabilidade e criaram mais políticas públicas para amortecer o impacto negativo que iria acontecer e que, obviamente, não precisaria nenhum gênio para saber de que chegaria e de que isso ia ecoar e vai ecoar nos próximos anos na saúde mental, né, também, né? Verdade. Nós temos um desrespeito generalizado em relação à população de baixa renda.
e as políticas públicas contemplam só uma visão assistencialista, como esse auxílio aí que o governo está prometendo dar ainda esse ano. Eu quero fazer um convite a você, ao nosso ouvinte. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Franklin. Eu queria falar também, Joel, que nós, no nosso canal do Instagram, nós também temos uma série de postagens que falam sobre personagens e passagens históricas que são ignoradas na nossa sociedade. Tá? Um dos destaques, por exemplo, nós podemos dar para Zeferina, que é uma negra escravizada que liderou uma tropa de 50 pessoas para defender o seu quilombo, onde ela vivia de um ataque policial. Né? Esse é um caso que está registrado no nosso Instagram. Mas não nos nossos livros de história oficiais. Né? Exato, também, né? Também estão nos livros de história, mas a gente procura dar, digamos assim, fazer esse alto-falante, né? Dar ampliar essa informação para um público maior, às vezes, do que nos livros de história, às vezes o pessoal passa meio batido, né? E queria também registrar alguns comentários, né, das pessoas que nos seguem no Instagram. Por exemplo, nós temos aqui um comentário da Ana Cristina Nassif Soares, que ela disse que é bom o que vocês trazem à tona, são a vida de pessoas tão importantes. E também tem o comentário da Eliette Gonçalves, que disse: obrigada por nos ajudar com novos conhecimentos. Essas são duas pessoas que acompanham, né, tanto a Ana Cristina como a Eliette, e deixaram registrado a opinião delas a respeito do trabalho que é desenvolvido pelo Observatório do Terceiro Setor. E, Joel, aproveitando que eu estou falando do Observatório do Terceiro Setor, eu queria falar também sobre as matérias de destaque que nós temos no nosso portal, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Convido a todos e a todas que visitem lá e que vão encontrar, entre as matérias mais lindas, por exemplo, uma que fala sobre, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos uma Miss Brasil indígena, né? Foi este ano aqui que ela foi eleita. E temos uma outra matéria, nem tão feliz, né, que diz que crianças são quase 1/3 das vítimas de tráfico humano no mundo. São duas matérias que vocês podem encontrar no nosso portal. E a que eu quero destacar é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que tem o título: Ele salvou a vida de 3.600 judeus do Holocausto, mas foi condenado. É a história de um policial, né, o Paul Gruninger, que ele era suíço e que ele ajudava uma série de refugiados judeus, né, na Alemanha nazista a fugirem, né, daquele terror que foi o Holocausto. E ele ajudava com que esses refugiados judeus entrassem na Suíça, já que a Suíça era um estado neutro, né? Então dava essa possibilidade de eles fugirem dos horrores da Alemanha nazista e que fossem para a Suíça para se proteger. E o triste dessa história, Joel, para finalizar, é que ele acabou sendo condenado depois por essa atitude humanitária dele. Ele acabou sendo preso durante 2 anos e teve que pagar uma multa. Né? O absurdo dessa situação, mas, enfim, ele foi uma pessoa que teve um papel fundamental nessa luta contra o nazismo. Essas e outras matérias, Joel, as pessoas, todos e todas, podem encontrar no nosso portal e com o recurso de audiodescrição, né? Os deficientes visuais poderão ouvir essa matéria também. É o Observatório Terceiro Setor, integrando a todos e todas, Joel. Ô Frank, nós ficamos tão felizes com esse programa, entrevistando o Ives e a Luciana, que nós temos mais 15 minutos de programa. Passou rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Né? Então, em um programa do Observatório na Brasil Atual, o psicanalista Paul Bier e a socióloga Freya French
debateram sobre a falta do senso de normalidade na nossa sociedade. Segundo eles, a crise da Covid danificou a ideia de coletividade e destruiu nossas instituições, como, por exemplo, a instituição familiar, escolar e política. Pergunta para os nossos convidados: por que o senso de coletividade é importante para a aumentação do bem-estar social? Começo com você, Luciana. Bom, a gente sabe que a coletividade, a sociedade, as relações sociais, elas são fundamentais, né? São um dos pilares quando a gente pensa em saúde mental, né? Então, essa sensação de pertencimento, de você ter um grupo a quem recorrer, redes de apoio, redes de suporte. Então, quando a gente pensa na pandemia, né? Isso tudo, de fato, entrou em questão, né? Porque como que a gente se relaciona? E aí pegamos o gancho de novo da questão das redes sociais. Como que a gente está se relacionando? Como que a gente está tendo essa sensação de pertencimento, essas redes de apoio? A gente sabe que solidão é um risco, é um fator de risco para a saúde mental. Então, é super saudável, é super potente a gente poder pensar nas relações sociais, nessa coletividade como um fator de proteção, como um fator de cuidado quando a gente olha para a saúde mental. E, de fato, com esses novos desenhos sociais, isso tudo está sendo repensado, né? Nessas novas formas de convívio, como isso vai se manter para o futuro. Ives, eu quero te ouvir. As redes sociais trouxeram uma polarização, um clima de ódio. Nós estamos vivendo um retrocesso no nosso país e é inegável que esse momento vai ser marcado por um momento de rupturas, né? Como podemos reconstruir o senso de coletividade em nossa sociedade? Bom, primeiro que eu acho que assim, sempre houve polarização, mas hoje as redes sociais elas dão voz a isso, né? Eu acho que antes as pessoas elas já estavam polarizadas, mas elas não sabiam que havia alguém que pensava muito como ela. E hoje quando você entra numa rede social, que é uma câmera de eco, né, que ecoa aquilo que muito do que você pensa e o que você quer falar, né? Inclusive o cara assiste somente programas onde o indivíduo pensa como ele, ou ouve podcasts onde o cara fala somente aquilo que ele quer ouvir, então acaba se tornando isso, ele tem uma sensação de amplitude de tudo isso, né? Agora, quanto à questão dos seres sociais, nós somos sociais porque nós derivamos de toda uma construção evolutiva. Os nossos antepassados entenderam rapidamente, e isso estava neles já, de que sobreviver era melhor juntos do que isolados. Isso é tão forte em nós que o nosso cérebro ele foi talhado dessa forma. Ele foi limado para ser um cérebro social. Daí, inclusive, a psicologia sabe muito bem, aqui com a nossa convidada, que o isolamento pode gerar transtornos mentais graves. O que, quando você isola... o que aconteceu aqui na pandemia, né? Exato. Não, você pega, por exemplo, prisões de segurança máxima nos Estados Unidos, onde o indivíduo fica 23 horas por dia preso e sozinho. Ele começa a conversar com as paredes, ele começa a ter alucinações, começa a ter transtornos mentais. Então, nós fomos e sempre seremos, pelo menos enquanto o nosso cérebro for o mesmo, e ele é o mesmo há 130 mil anos, ele é um cérebro social. Nossos antepassados sabiam disso, os animais também são sociais, porque entendem que a sobrevivência é melhor. E os laços, a reciprocidade, tudo que vem com esse social, nos dá um termo que eu gosto muito, que a nossa convidada colocou, que é rede de apoio e rede de sustentação. Isso é muito importante para a saúde mental e para a felicidade das pessoas. E para reconstruir no país esse sentido de coletividade. Exato. E aí um detalhe, por isso políticas públicas, não é políticas públicas para os meus amigos, é política pública para todos, para acolher todos, inclusive aqueles que pensam diferente de nós. Muito bem, esse recado tem que dar para a presidência da República, Franklin Valverde. Não é só para os amigos, é governar para o país. Exato. Ô Franklin, 8 minutos de programa. Como eu disse, passou rápido isso aqui. Eu preciso esse programa sobre felicidade e esperança no país da desigualdade. As suas informações finais.
Falando em esperança, Joel, eu quero falar um pouquinho também sobre as duas campanhas do Observatório rapidamente, né? Primeiro, o Observatório em Movimento, né, que é um programa que é de entrevistas que nós temos, né, no nosso site, que as pessoas ouvimos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para falar um pouco sobre essa vivência dentro da pandemia e como será o pós-pandemia, porque ela vai passar e o mundo com certeza não será o mesmo, né? Então eu convido a todos e a todas que vejam o Observatório em Movimento, e lá nós temos essas entrevistas dentro do nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E a outra dica importante também com relação ao Observatório é sobre uma nova ferramenta que é Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas, né? Para saber mais, convido a todos e a todas que visitem apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral, Joel. Luciana, no final do nosso programa, eu gostaria que você fizesse um resumo e registrasse o que você acha mais importante os nossos ouvintes ouvirem. Nós estamos lá terminando o ano, né? Estamos no limiar 2022. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa em relação não só ao nosso tema, mas também à saúde mental em geral? Algumas coisas, eu vou tentar ser sucinta, mas primeiro que não há saúde sem saúde mental. A gente sempre tem que pensar na integralidade da saúde, na integralidade de nós como seres humanos, então olhar para isso. A segunda é pensar na promoção e na prevenção de saúde mental, então ser proativos e entender que saúde mental é um assunto de todas as pessoas. Então quebrar essas barreiras, quebrar esses estigmas, entender que não é um assunto do outro, não é da minoria, é de todo mundo. Então vamos falar sem estigma, vamos normalizar o debate e trazer esse assunto para a pauta, né, para o centro do debate, porque na verdade já ocupa, esse assunto já ocupa, ainda que silenciosamente, todas essas esferas da vida. Basta a gente falar, reconhecer e começar a discutir políticas públicas, discutir soluções e como que a gente pode institucionalizar esse debate hoje na nossa sociedade. Queria agradecer bastante, deixar nosso site, tem uma publicação para quem quiser se aprofundar, que a gente preparou ao longo do ano passado inteiro, que se chama Caminhos em Saúde Mental, que está no Instituto Cactus.org.br. Cactus é C-A-C-T-U-S. Tem bastante coisa ali, bastante conhecimento para continuar esse debate que precisa seguir aí 2022 e por muitos anos ainda. 30 segundos para você, Frank, do seu destaque final. Olha, eu não gosto muito de entrar na linha da autoajuda, mas acho que o programa de hoje, acho que a gente pode sintetizar. Pense positivo, né? Acho que você pensando positivo, você já está a um passo de ser feliz. Ives, você falou da dimensão da felicidade individual, da dimensão coletiva. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa, nesse finalzinho do nosso programa, para concluir a sua participação? Primeiro, agradecer a todos e entender que, para a filosofia, felicidade não é uma sorte, não é um destino, mas é uma construção. Só que essa construção não é só individual, ela também é coletiva e ela também vai depender de políticas públicas também que sejam feitas. E, claro que a palavra de ordem aqui nossa também foi esperança, né? Esperança que vem de um termo antigo que significa ex, para fora, expandir, ir além. Então, ter esperança é olhar além, é ir para fora, né? Por isso que quando a gente sobe uma montanha e a gente olha um vale, a gente sente uma sensação gostosa de esperança de que os dias vão melhorar. E a gente precisa ter isso sempre em mente. Ives, um medo em 2022. Não temos que ter medo, não. Precisamos enfrentar. Nossa, travou agora o Ives. Alô? Oi, tá me ouvindo? Um medo em relação a 2022. Não tem que ter medo, não. Não, vamos seguir em frente. Como dizia o Nietzsche, aquilo que não me mata me fortalece, que não é frase de paniquete, mas a do Nietzsche. Luciana, numa frase, um sonho. Que a gente consiga falar sobre saúde mental sem tanto estigma.
O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença de Luciana Barrancos, gerente executiva do Instituto Cactus, Ives Alejandro, filósofo do Núcleo de Ética e Felicidade do Hospital das Clínicas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.